sequência, agora falaremos sobre tipos de leitores. Dado que o fichamento de escrita argumentativa nos seus 3 níveis, como visto anteriormente, ele é bastante importante não só no processo de compreensão leitora, mas sobretudo no processo de produção textual, é muito importante que nós discutamos um pouco acerca dos seus diversos modelos ou diversos tipos de leitores. Pensando nos tipos de leitores, nós temos leitores de diversas maneiras ou diversas formas, que estão envoltos no nosso universo cotidiano. Aquele leitor eventual, o sonhador, que lê o texto, se perde na metade da página, o leitor com trauma de leitura, o leitor concentrado. Então, o que o fichamento vem a propiciar é justamente a perspectiva de nós construirmos um leitor concentrado, ou um leitor crítico, que ele consegue construir a argumentação com base naquilo que ele leu, naquilo que ele aprendeu, com base no conteúdo principal do texto lido. Feito isso, passemos rapidamente a algumas perspectivas de leitura, considerando tanto o gênero quanto a formação e as práticas de leitura propriamente ditas. Para isso, comecemos com uma citação de Carlos Drummond de Andrade. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta pobre ou terrível que lhe deres, trouxeste a chave? Então, justamente em busca da chave, da apreensão do sentido, da leitura, é que nós vamos seguir com a atividade agora. O Alberto Manguel também, ele tem um livro muito interessante que trata das questões da leitura potencialmente ditas. Veja que nós não conseguimos dissociar leitura e escrita, É o leitor que lê o sentido, é o leitor que confere a um objeto, lugar ou acontecimento uma certa legibilidade possível, ou que reconhece neles. É o leitor que deve atribuir significado a um sistema de signos e depois decifrá-lo. Todos lemos a nós e ao mundo à nossa volta para vislumbrar o que somos e aonde estamos. Lemos para compreender ou para começar a compreender. Não podemos deixar de ler. Ler quase como respirar é a nossa função essencial. Entendendo a leitura, especialmente como essa nossa constituição enquanto indivíduo, é importante que nós pensemos das nossas experiências também com relação à leitura, de onde surgiu o nosso prazer de ler, quais foram as nossas experiências com relação à leitura potencialmente dita, inclusive na sondagem diagnóstica, eu pude conversar com vocês um pouquinho sobre isso, vocês relataram, muitos apontaram processos de leitura que envolve tanto a produção de romances quanto de outros gêneros acadêmicos, e além disso é importante a gente parar para pensar um pouco na nossa experiência individual e repensar em que medida essas experiências de leitura elas nos cercaram, desde a primeira leitura lá na tenra infância até as leituras com as quais nós somos submetidos hoje, quer sejam leituras técnicas, quer sejam leituras mais acadêmicas ou de fruição, de conhecimento, de prazer pessoal. Então, se ler está no processo de contrato social, aprender a ler é o rito de passagem. Ainda seguindo a citação do Manguel, depois que eu aprendi a ler minhas letras, li de tudo, livros, mas também notícias, anúncios, os tipos pequenos no verso da passagem do bonde, letras jogadas no lixo, jornais velhos apanhados sobre o banco do parque, grafites, a contracapa das revistas de outros passageiros no ônibus. Quando fiquei sabendo de Cervantes, em seu apego à leitura, li até os pedaços de papel rasgado na rua. Entendi exatamente o que me impulsionava a levava a isso. Essa adoração do livro, em pergaminho, em papel ou na tela, é um dos maiores alicerces de uma sociedade letrada. A experiência veio a mim por meio de livros. Essa reflexão do Manguel é muito importante, quando a gente fala aí da história da leitura.
porque, na verdade, a gente está muito além de se pensar numa leitura que ela envolve apenas o papel, né? Hoje em dia nós estamos envoltos em outros mecanismos e outras telas de leitura, como Kindle, por exemplo, o próprio computador, a leitura em tablet, a leitura em tela de papel, né? Então é importante também que nós nos organizemos em que tipo de ferramenta melhor vai se adaptar ou se adequar ao nosso processo de formação leitura. Falando então na leitura e na formação de leitores, a pergunta, né, que sempre se coloca, né, até fazendo uma citação de um livro da Ana Gonzalez, você sabe mesmo ler? Se a gente faz essa pergunta, né, a gente fez ela logo no início das nossas atividades, a primeira resposta que automaticamente nós faríamos é claro que sim, né, nós sabemos ler. Mas será que nós sabemos ler os textos acadêmicos com a devida proporção? Ou será que nós sabemos produzir com base nessa demonstração de uma apreensão leitora? Então, é importante que a gente veja um pouco da nossa discussão sobre a nossa qualidade de leitura, né? Por isso, a importância do fichamento de escrita argumentativa, dado que ele é um processo tanto de leitura quanto de produção de texto. Muitas vezes nós temos leitores na universidade que estão resignados com o padrão de leitura que possuem, não acreditam em melhorias, leitores descrentes diante de promessas mirabolantes, técnicas de leitura rápida. Então, veja, nós não estamos indo contra as técnicas de leitura rápida, mas não é esse modelo de técnica que nós estamos pensando aqui. É justamente uma técnica de reflexão, de apreensão teórica, especialmente voltada para a leitura e escrita dos textos acadêmicos. Primeiros questionamentos que a gente pode fazer. Será que a gente sabe ler realmente o texto científico? Será que nós contamos com recursos suficientes? Elas são postas em nossa reflexão cotidiana, especialmente na universidade, porque há momentos que temos que ler e ler muito bem. E a boa leitura é requisito essencial em muitas atividades, quer elas sejam profissionais, quer elas sejam acadêmicas. Então, algumas dicas é a própria troca experiência de leitura após as leituras, ela vai ampliar também a nossa compreensão desse universo. Lembrando que o nosso mote principal é a perspectiva de nos tornarmos leitores críticos. Como que age o leitor crítico? Que características eu devo ter para me tornar um deles, um leitor crítico? A primeira delas é a nossa capacidade de adquirir a leitura de gêneros textuais diversos, enfatizados em pesquisas acadêmicas, documentos oficiais. Então, nessa perspectiva, defendemos o fato de que a leitura de textos variados dá acesso à informação e forma um leitor crítico, portanto, sendo mais do que necessário a realização da leitura tanto dentro quanto fora de aula. Então, o que abordar nos textos? O que analisar? O que é um texto, né? Então, isso é importante a gente ter a ideia de que um texto ele é um todo de sentido. E para conhecer esse texto, é importante que nós conheçamos as suas características fundadoras. Por isso, a importância do entendimento teórico acerca do procedimento de leitura. Leitura analítica, reflexiva, ingênua, conhecimento do padrão de técnicas de leitura e também o diagnóstico de uma competência leitora, né, como modo eficiente de leitura. Então, desenvolver a habilidade da leitura vai ser muito importante para que nós sejamos capazes de produzir um texto qualificado. Pensando nesse texto qualificado, é importante que nós pensemos em indicações para o preparo da leitura, mesmo antes do momento que ele se inicia. Primeiros passos para contato com a informação do texto, ou seja, saber sobre o nível, a estrutura do texto, bases teóricas a fim de dar consistência técnica, indicação de técnicas de estudo para melhor organizar a memorização, além da ficha de anotação, né, como a gente está trabalhando, que é o fichamento argumentativo, de escrita argumentativa, outras técnicas também são possíveis para registro, como a folha de registro, o diário de bordo, o mapa mental, entre outros. São várias técnicas diferentes, né, que podem facilitar esse procedimento de leitura. Isso porque essa metodologia ela pode ser aplicada tanto a textos literários, textos informativos, de caráter dissertativo. O que se espera, então, da leitura de um aluno da graduação? Que ele compreenda, que ele tenha atenção e que ele fixe os conteúdos.
Por isso, o que significa realmente ler, especialmente a leitura de textos acadêmicos? Ao seguir o texto, o leitor pronuncia seu sentido por um método profundamente emaranhado de significações aprendidas, convenções sociais, leituras anteriores, experiências individuais e gosto pessoal. Geralmente, ao pensarmos em leitura, fazemos associação imediata a textos escritos, como cartas, notícias de jornal e cartazes, o que faz com que seja difícil separarmos alfabetização de leitura. Entretanto, como a gente está percebendo, a gente não está falando de alfabetização como uma compreensão alfanumérica, mas justamente essa compreensão de qualquer texto, seja ele verbal, escrito ou sincrético, né, associando aí a verbalidade, a visualidade ou outras manifestações, associando o seu conteúdo aos nossos conhecimentos prévios. Por isso é importante pensar nas estratégias de leitura, né? E falando nas estratégias de leitura, aqui esse quadro que vocês estão vendo é a do Sacchrini, página 89, né? O texto do Sacchrini eu deixei o anexo integral para vocês poderem acompanhar, né? O Sacchrini vai desenvolver essa perspectiva de nós trabalharmos com o processo de leitura na universidade, especialmente o processo do fichamento de escrita argumentativa, seguindo os 3 níveis, como nós vimos no slide anterior, na apresentação anterior. E essa perspectiva de trabalharmos com os 3 níveis, ela vai envolver um quadro sinótico de estratégias de leitura para nós chegarmos até lá. Primeira coisa é o processo antes da leitura. Primeira fase é anterior ao próprio texto. Então, com relação ao artigo, informar-se sobre o texto, organizar-se para a leitura, contextualizar a obra, fazer um preparo pessoal, esclarecer também muitas vezes, e aí você pode ter um bloco de notas ou abrir um próprio documento no computador para esclarecer o uso de termos e expressões por recurso a dicionários e gramáticas. É uma questão também que foi bastante apontada por vocês, especialmente na sondagem, né? Na sondagem de dúvidas com relação à leitura e produção de textos acadêmicos. Muitos alunos, eles apresentam a dificuldade de não conseguir ler os textos científicos pelo fato de que tem, às vezes, uma linguagem formal, termos muito técnicos, né? E a primeira sugestão para dar conta dessa tecnicidade dos textos ou da dificuldade de informações é criar um caderninho, pode ser aquele caderno inteligente, menor, você pode utilizar um caderno, um bloco de notas, não precisa ser algo assim específico, mas você pode utilizá-lo para fazer um glossário, né? Ou seja, especialmente dentro da área, né? E aí pensando no nosso curso, esclarecer os termos técnicos da área a qual você está imerso. E aí você pode fazer um dicionário, uma construção de um caderninho, onde você esclarece o uso de termos e expressões, e recorrendo sempre a dicionários e gramáticas. Durante a leitura, né, vocês vejam que antes da leitura é importante a informação sobre o texto, organização da leitura. Durante a leitura, é importante que se faça anotações no texto, hierarquizar os temas, explicitar o movimento expositivo, como eu já disse para vocês, a ficha de escrita argumentativa, o fichamento argumentativo, ele tem como base não só a ideia de eu fazer um resumo, meramente trazendo o conteúdo do texto, mas que eu explicite o movimento expositivo utilizado pelo autor. O que o texto diz e o que o texto usa para dizer aquilo que ele diz. E depois da leitura são as fichas, né? E as fichas, que é o nosso ponto principal, elas têm como elemento fundador reconstruir o sentido, sedimentar o conteúdo apreendido e servir não só como organização, mas servir também muitas vezes como parte de um posterior artigo que vocês venham a fazer, trazendo as revisões da literatura daquele trabalho, por exemplo. Agora, pensando em cada fase da leitura. Primeira fase a gente chama de competência metacognitiva, que é antes da leitura. Está no Sacchrini, página 90. É importante planejar a atividade, buscar os recursos necessários, organizar o seu exercício conforme os objetivos propostos. Durante a leitura, controlar as atividades à luz das expectativas de compreensão e depois avaliar os resultados em relação às dificuldades específicas do texto em estudo. Cada texto vai ter uma dificuldade diferenciada. As estratégias de leitura revolvem-se a selecionar o texto, é a primeira coisa.
Existem tipos de textos diferentes. Nós temos resenhas especializadas em veículos de grande circulação, opiniões de especialistas, relatos de outros leitores, são tipos de textos diferenciados. E pensando nessas estratégias, o que é importante, logo naquele primeiro nível que nós vimos, né, na organização dessas fichas, a gente precisa pegar algumas informações norteadoras que nos orientam com relação ao texto de uma maneira geral. Qual o título preciso do texto? Quem é o autor? Quando e onde o texto foi publicado? Em linhas gerais, do que o texto trata? Qual que é o contexto de publicação? Caso se trate de tradução, trazer informações sobre a qualidade desse texto também são muito importantes. A autoria, talvez não basta só listar os nomes, mas reconstruir às vezes uma pequena biografia, insere a produção do texto numa fase do desenvolvimento intelectual, também é importante muitas vezes até para a sua própria compreensão, né? Mesmo que essa autoria ela não fique lá na sua revisão da literatura, não fique na parte específica da compreensão teórica do seu trabalho, mas é importante que nós localizemos informações acerca desse autor. Não só informações do autor, mas também, sobretudo, informações sobre data e local de publicações. São muito relevantes, especialmente verificar se se trata de edição original, edição modificada pelo autor, é uma edição publicada em vida, é uma edição póstuma, se trata de tradução, uma tradução original da sua língua de origem, é uma tradução que é advinda do francês, por exemplo. Isso é a base do que a gente chama de contexto de publicação, né? É uma inserção numa polêmica, num público especializado. Isso vai poder ser identificado pelas referências bibliográficas. É importante dizer, se vocês escolherem, né, um texto traduzido, em relação a ele, vale a pena buscar informações sobre a experiência do tradutor. Evite a leitura com obras de imprecisão de tradução, sabe? Muitas vezes a gente acaba comprando, especialmente pensando em textos literários, né? Um texto por uma belíssima produção editorial, mas muitas vezes ele não tem um cuidado com a tradução. Isso é muito importante nesse processo de produção textual. Então, essas fichas, na primeira etapa, que é o primeiro nível que eu falei para vocês, é importante que se traga informações prévias à leitura de um texto. Por exemplo, aqui a gente tem uma ficha, né, também retirada do Saccrini, com exemplos de informações de um texto. Por exemplo, o título do texto é o Método de Investigação da Essência, o autor é Edmund Husserl, e aí você tem a referência completa, né, que é o início da ficha, um modelo para vocês verificarem como ela será feita. A edição é Husserl, Europa, Crise e Renovação, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2014, página 15 a 23. E aí nós temos as informações gerais e contexto. Trata-se de um artigo escrito originalmente em alemão, traduzido para o japonês e publicado na revista intitulada Kaizo, em 1923. É um texto de divulgação para um público não especializado e que, no geral, desconhecia os trabalhos do autor. Veja que aqui não é só trazer o resumo do texto, também não é a preocupação de construir uma resenha, mas justamente um fichamento de escrita argumentativa, onde eu consigo localizar todo o processo de construção dessa obra. Inclusive, veja que a tradução também está marcada do texto alemão, que ficou a cargo de Pedro Alves e Carlos Murujão, são renomados especialistas da obra de Husserl. Então, a gente consegue ter ali toda a produção da obra, da tradução, a respeito dos tradutores, né, o contexto de produção, também são muito importantes. Aqui são outros exemplos, né, de fichas dessa primeira etapa. A gente tem Oswaldo Porchat Ferreira, Informações Gerais do Contexto, uma coletânea de artigos publicados em 69 e 2005, dos quais o autor, entre outras tarefas, refina uma posição filosófica própria, de caráter cético, empirista, Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, de Max Weber, Informações Gerais de Contexto, obra clássica de Sociologia, tradução do original alemão por José M. de Macedo, supervisão técnica de Antônio Pierucci, renomado pesquisador da obra de Weber. Então, feito isso, é importante que a gente estabeleça, né, as fichas, aí seguindo o Saccrini na página 97, é importante que antes da própria construção do texto, nós nos organizemos para a leitura. E como nos organizar para a leitura?
importante que nós tenhamos, né, um processo concreto, um aspecto concreto mesmo dessa produção. É uma disponibilidade do texto. Ele foi comprado, emprestado, fotocopiado? Disponibilidade de lápis, caneta, papel para anotações do texto e ou computador, no caso digitados imediatamente. Dicionários lexicais, dicionários específicos. Muitas vezes a gente trava na compreensão do texto porque não tem acesso a um dicionário específico. Isso é muito importante para a compreensão total do conteúdo do texto. Gramática, possibilidade de um local adequado, uma disponibilidade psicofísica, né, tanto motora quanto emocional também é importante. Aqui a gente tem a ideia da gestão do tempo, né? Eu já tinha falado para vocês um pouco desses modelos de planejamento, mas a gestão do tempo é muito importante. Como vocês podem ver aí, a ideia da construção de um fichamento, ela também pressupõe, antes de tudo, que você organize ao longo das semanas que nós temos para realizá-lo, dentro dela pensando num planejamento semanal com a gestão do tempo para a realização dessa atividade. Falando nisso, a estratégia que nós vamos usar para facilitar a compreensão durante a leitura é, primeiro, esclarecer o sentido de termos, recursos adicionários de gramática, fazer notações no texto. Essas notações elas vão ser muito importantes para destacar os conteúdos centrais na exposição e que vão nos ajudar muito nesse processo, né, sequencial, que é um processo realmente da construção da ficha de estrutura argumentativa. Como que se caracteriza esse procedimento? Veja que primeiro, aqui falando do fichamento da estrutura expositiva, a primeira anotação de destaque é sublinhar os aspectos centrais da exposição. Veja que aqui nós temos um parágrafo extenso, né? O conhecimento natural começa pela experiência e permanece na experiência, e aqui nós temos já o grifo naquilo que é central da exposição. Vai ajudar muito na ficha, né, de estrutura argumentativa, vocês não fazerem um resumo com toda a informação possível. Às vezes a gente tem a mania de, para quem usa a versão impressa ou digital também, grifar tudo com marca-texto. Use um código de cores, pode te auxiliar. Se você preferir usar uma cor única para fazer o grifo, como a gente está vendo aqui no exemplo do quadro 4.5 do Sacchrini, dê preferência para que você faça isso indicando aquilo que é central naquele parágrafo. E veja que o que é central nesse parágrafo é, na orientação teórica que chamamos natural, o horizonte total de investigações possíveis é, pois, designado com uma só palavra, o mundo. Então veja que, embora ele vai fazendo algumas outras elucubrações, a tese principal dessa exposição, ela está destacada logo no começo. Então esse é um ponto principal para você conseguir fazer um bom fichamento, né? É aprender a fazer um processo de leitura na qual você destaca aquilo que é central na exposição do texto. Além disso, aqui a gente tem um outro exemplo, né, da nota do quadro 4.6, que é um trecho sublinhado excessivamente. Veja que no anterior era muito tranquilo a gente conseguir perceber os recortes específicos apontando aquilo que é central naquele parágrafo. Aqui não, a gente tem um excesso de destaques e que faz com que a gente não tenha a sequência daquilo que de fato é essencial naquele texto. Aqui um outro exemplo que também vai ajudar muito na organização do fichamento de escrita argumentativa é fazer o que a gente chama de notação de destaque. Veja que aqui estamos circulando os termos centrais e colocando num quadrinho, ou enquadrando, né, os chamados termos auxiliares. As ciências empíricas são ciências de fatos. Então, aqui nós estamos grifando, né, os elementos centrais do texto, que são aqui ciências empíricas são ciências de fato, e mais abaixo, ser individual é qualquer que seja a sua espécie. E veja que não há preocupação de se grifar aqui, como a gente pode perceber, o parágrafo todo, ó, tá vendo que aqui a gente começa o ser individual é qualquer que seja a sua espécie. E aqui na sequência a gente está fazendo o grifo naquilo que é a tese central. Veja como a gente conseguiu fazer de uma maneira bem enxuta na organização desse texto. E aqui nós estamos colocando de modo central aquilo que é o termo central do texto e os elementos que são auxiliares e que vão completar essa compreensão dos termos gerais, eles estão colocados em quadrinhos, tá? Então, uma outra sugestão também para a gente seguir nesse processo de leitura do texto.
Aqui também é importante a gente aprender a numerar os parágrafos. Vocês lembram que lá quando eu falei de uma maneira mais geral sobre os 3 níveis de análise, né, os 3 níveis da construção de um fichamento de escrita argumentativa, foi elencado que nós fizéssemos, então, no primeiro nível, contar os parágrafos. Então, em vez de você simplesmente só fazer isso de uma vez, vai ajudar muito você já deixar, tanto nas notas do computador ou nas notas impressas, a numeração desses parágrafos. Vai ajudar, inclusive, para vocês facilmente se localizarem e remeterem a eles. Então, ou seja, a primeira estratégia para a gente fazer notação de destaque, além do grifo adequado, circular os termos centrais, enquadrar os auxiliares, é justamente numerar os parágrafos, como vocês podem ver aqui na sequência, né? Feito isso, é importante que a gente faça o passo seguinte. Aprendendo a destacar, a colocar os elementos centrais, é preciso que a gente comece a saber como que eu vou explicitar a estrutura lógica de um parágrafo. Como eu disse para vocês, a nossa atividade ela tem como ponto principal trabalhar com o fichamento de estrutura expositiva de um texto. E para trabalharmos com a estrutura expositiva de um texto, é importante que ele seja organizado também de acordo com algumas notações que vão ajudar a saber não só o resumo do que o texto disse, mas que ferramentas, né, que estruturas o texto utilizou para dizer aquilo que ele diz. E aqui a gente tem um ótimo exemplo de como que nós faremos essa denominação. Veja que aqui, ó, a gente pode dizer, o autor define o termo essência. O autor relaciona essência e intuição. Veja que aqui não basta só eu fazer um resumo do próprio conteúdo. Aqui a gente tem os elementos centrais, ó, como vocês podem ver. Aqui a gente tem os elementos grifados, que são essenciais ao texto. Mas o ponto principal para bem construir um fichamento de escrita argumentativa é o uso de verbos, né, e organizações que vão permitir reconstruir todo o processo, que foi o processo que o autor utilizou na construção do seu texto. Então, ou seja, o ponto-chave do fichamento de escrita argumentativa é que nós sejamos capazes de retomar aquilo que o autor propôs em seu texto, em seu enunciado. Aqui outros exemplos, ó, os quadráticos, né, para os elementos acessórios, a gente não tem o essencial circulado, né, mas que são muito importantes. E veja que depois de eu fazer esse processo, é muito mais tranquilo de eu pegar aqui o verbo de estrutura para eu retomar aquilo que foi feito, ó. Em vez de eu colocar um resumo, essa apreensão intuitiva, ou meramente colocar entre aspas, né? Muitas vezes a gente tem um resumo por citação. Nesse modelo de fichamento, eu consigo reconstruir tudo aquilo que foi proposto da estrutura do texto. O autor qualifica a intuição, o autor esclarece a intuição inadequada, tá? Então, aqui são alguns exemplos que aí depois vocês podem ver com mais tranquilidade também. Aqui na sequência, também uma outra estrutura de notação, o autor delimita o domínio da intuição inadequada, aqui ao longo de todo o parágrafo, né, também delimitando qual que é a estrutura que está por trás dele, no processo de produção do texto. Aqui de novo, ó, o autor propõe regra geral, extrai consequência. Então, tá vendo que eu estou recuperando bem a própria estrutura do texto. Não importa se a intuição individual seja de tipo adequado ou não, ela pode ser convertida em visão de essência. E esta última, quer seja adequada de maneira correspondente, quer não, tem o caráter de um doador. Isso, no entanto, implica o seguinte, ó, propõe regra geral e extrai consequência. A essência é uma nova espécie de objeto, assim como o que é dado na intuição empírica é um objeto individual, assim também o que é dado na intuição essência é essência pura. Então, aqui a gente tem a noção de regra geral e consequência. Essas notações que nós utilizamos, elas podem ajudar também a exprimir a nossa compreensão durante a leitura, para ter o ponto principal, como eu falei para vocês, que é que nós sejamos um leitor crítico, né? E pensando nesse leitor crítico, aqui tem mais algumas sugestões do Sacchrini, aqui como eu falei para vocês, eu deixei os quadros, né? E também na sequência vocês têm o próprio livro do Sacchrini para conseguir localizar na obra propriamente dita. Aqui a gente tem algumas notações, veja, a gente pode usar o trecho de interrogação
para deixar marcado em algum momento que gere dúvida ou incompreensão, e muitas vezes ela não vai ser sanado ali naquele exato momento de leitura, mas você pode voltar para analisar posteriormente. Um trecho que surpreende, um trecho inesperado, você pode usar um ponto de exclamação. Um outro exemplo aqui, a gente tem os tópicos centrais, que é um trecho importante, né, em que tópicos centrais são expostos. Trecho que parece pouco convincente, sujeito a críticas, é uma outra coisa que eu também recomendo para vocês. A gente tem muito a mania, né, o hábito brasileiro, de só concordar com os textos, mas muitas vezes você lê, especialmente num artigo, né, uma proposição científica que muitas vezes tem controvérsias ou carece de verificação, é possível que nós colocamos esse símbolo. Esse daqui significa que um bloco temático foi encerrado, em que o outro bloco se inicia. É importante também para a gente conseguir fazer a distinção entre o texto. Aqui a gente tem uma distinção do trecho que cabe aplicar qualquer um dos outros símbolos ou comentários, tá? Então, são exemplos, né? Sugestões. Aqui a gente tem exemplos de símbolos que marcam de relações entre trechos não contínuos. Aqui a gente tem os asteriscos que podem indicar comentário mais longo do leitor. Você pode indicar esses asteriscos ao longo do texto e aí depois, numa nota de rodapé, na margem superior da página, você pode colocar esses asteriscos indicando o comentário que você iria destacar. Para cada letra, você pode indicar também um conceito. Cheguei a mencionar para vocês como um placebook, né? Que é a ideia daquele caderno de lugar comum, onde você pode anotar todas as informações. Você pode listar, por exemplo, todos os conteúdos que foram tratados sobre uma determinada temática. Por exemplo, seja um caderno, uma folha, um fichário, eu posso indicar lá a temática do texto que nós estamos lendo e adicionarmos com as letras A, B e C. Todas as vezes que o autor falar de liberdade, a gente marca as páginas, ó, a letra A, todas as páginas em que aparece, 18, 35, 42. O exemplo de excepcionalidade, página 2, 7 a 9, 55. E esse exemplo, esse procedimento, ele permite que a gente faça um tipo particular de ficha, inclusive não só de retomada de conteúdos, mas de retomada de conceitos específicos, que é o que também vocês colocaram, que era uma dúvida muito frequente, muito comum, né, especialmente na leitura de textos científicos, é a gente já conseguir aprender os conceitos específicos que aquele texto traz. Então, as impressões do leitor, onde que elas podem aparecer entre colchetes, né? Então, diferencia as margens, que são explicações daquelas tarefas lógico-conceituais que eu mencionei para vocês, que é aquelas que a gente vai retomar na ficha, das minhas impressões de leitor mesmo. Elas devem aparecer entre colchetes. Então, veja aqui que a gente está vendo, essas aqui são margens da retomada de tarefas lógico-conceituais, ó. Constatação, descreve o processo, formula uma hipótese. E aqui a gente já tem algumas outras notas, ó, dúvida, noção de posição, aqui que a gente já viu do trecho, né, esclarece a relação entre essência e fato, algo que chamou a atenção, o asterisco, que era para indicar uma nota de rodapé, como a gente está vendo aqui no texto, e fica mais fácil, inclusive até do ponto de vista organizacional, ó, como vocês podem ver, a notinha está referenciada aqui no pé da página. Feito isso, a gente entra então no nosso coração, que é chamada, né, de ficha da estrutura expositiva do texto. A ficha da estrutura expositiva do texto, ela é aplicada, tá, particularmente a textos argumentativos, especialmente textos teóricos que buscam defender uma determinada posição. Qual que é a nossa preocupação principal? Com base nessas informações que eu apresentei para vocês, né, que são orientadoras da leitura, eu preciso chegar lá no terceiro nível sendo capaz de identificar qual que é a posição do texto, o que que o autor define. E aí, para isso, a gente tem a chamada ficha de estrutura expositiva, são 3 níveis de dificuldades, onde nós reconstruímos o sentido com base na sequência expositiva do texto. Então, a gente vai mostrar um pouco dessa ideia de sentido, onde eu consigo recuperar todas as partes do texto propriamente dito. Tá? Existem outros tipos de fichas, que é complementar a anterior, como eu falei para vocês, que é aquela ficha de análise de conceitos, onde a gente tinha a letra A, B e C. Em vez de fazer uma ficha de estrutura argumentativa, eu posso fazer uma outra fichinha. E aí você pode usar a ficha tradicional, ficha no computador, né? Abrir
uma pasta, um documento, onde essa ficha você apresente os conceitos. É um outro modelo de ficha que é muito bom e ajuda a complementar o processo da primeira ficha. Ficha de análise de argumentos, né, que também ela vai delimitar, mas com aquela preocupação de olhar o que foi válido, a verdade ou falsidade de algumas proposições. Existe também ficha de análise estilística, onde vai estar preocupado com recursos estilísticos do texto, e fichas de comentário pessoal. Claro que a gente pode olhar a ficha de conceitos, vai nos ajudar bastante, mas o nosso foco principal, como eu já mencionei para vocês, é a chamada ficha da estrutura expositiva do texto, que vai ser aplicada a textos argumentativos que buscam uma posição. Então, a gente já viu algumas operações de leitura, mas a base principal do texto é olhar não só o que o texto diz, mas como que é a estrutura lógica que o autor usa para dizer o que diz. Uma outra dúvida também que vocês têm é com relação às estruturas gramaticais, né, ou operações locutórias ou verbos. E aqui a gente tem um quadro também, quadro 5.1, desculpa, que foi elaborado pelo Sacchrini, e que ele mostra bastante esses verbos que podem auxiliar a demonstração. Por exemplo, o autor constata, ele descreve, ele expõe, ele crê, ele descrê, ele revela. Então, vocês podem usar essas tabelas, especialmente 5.1 e na tela seguinte, que vão ajudar muito nesse processo de depreensão do processo, né, de compreensão leitora. O que a gente quer demonstrar é que tarefas que o autor utilizou. Ele usou tarefas de base do campo temático factual, que ele constatou, ele descreveu, ele esclareceu, ele exemplificou, por exemplo, ó, ele retificou. De base conceitual, ele definiu, ele estipulou, ele constatou, ele propôs, revisou, sugeriu. Tá? Então é importante trazer isso de base para o texto. Fichas também de base valorativa, né? O autor avalia, julga, aprecia. Fichas de base deliberativa, decidiu, ordenou, recorreu. Então, essas tabelinhas, elas vão ser muito úteis justamente para poder fazer aí a organização do fichamento de vocês. Então, fazendo uma retomada básica nos níveis dos fichamentos, né? Até por conta da primeira atividade, que ela vai trabalhar mais com fichamento expresso, que é o primeiro nível, né? E um pouco do segundo. E a nossa tarefa final, que vai ser observada com os 3 níveis de base de fichamento, tá? Então, passando no fichamento expresso. Para o fichamento expresso, nós temos o nível básico do fichamento. A meta desse fichamento é distinguir os grandes blocos ou bases do texto, né, parte de um texto, com base naquelas operações que eu mencionei para vocês, que são as operações com as quais eu vou indicar ao longo do texto. Nesse nível, a gente pode ver alguns exemplos. Ó, primeira parte, a gente contou todos os parágrafos, né, como eu disse para vocês. Primeira parte, o autor apresenta o conceito, ó. Segunda parte, que aí a gente tem exatamente os parágrafos de cada página, por isso que a importância no primeiro momento de contar os parágrafos do texto. Segunda parte, o autor critica uma definição comum de liberdade, derivada da tradição moderna. Terceira parte, o autor propõe reformular a noção moderna de liberdade à luz de temas políticos contemporâneos. Aqui um exemplo, tá, dessa ficha de informações gerais, é a primeira coisa. Então, a gente tem informações gerais e contexto, como nós vimos, gente, contexto de publicação, a tradução direta do alemão. Aqui, o trecho original com as notações, eu vejo que aqui a gente tem os exemplos como nós vimos, ó. Definição geral, os termos, a separação aqui dos dois núcleos de conteúdo, para verificar onde tem exemplos, né, nota de rodapé. Então, aí a gente tem, na sequência, primeira coisa, numerei os parágrafos, esbocei a progressão temática por meio das notações no texto, como nós vimos na tela anterior. Agora vem a etapa de construção da ficha mesmo, que é a ficha de estrutura expositiva do texto. Falando nessa ficha, observe aqui, claro, a gente tem aquela fase anterior que estaria aqui, que é a do contexto geral, né, da ficha. Nós temos a ficha de estrutura expositiva, veja o nível expresso. A primeira parte
Título dado pelo leitor. Aqui é importante que não é o título do subtítulo do artigo. Às vezes até pode ser, mas não necessariamente precisa ser o mesmo título do artigo. Pode ser um título que você, enquanto leitor, dá aquela construção textual. E aí, nesse título, você pode nomear, nomear. Muitas vezes a gente tem um artigo, um capítulo de livro que não tem nomeação. Indica os parágrafos e aí você coloca quais parágrafos do texto a divisão corresponde. Nesse trecho, o autor aí faz um breve resumo do trecho. Segunda parte, título dado, parágrafos, quais parágrafos do texto a divisão corresponde. Terceira parte, por aí por diante. Veja que aqui eu estou organizando as partes e depois eu vou vir lá com os verbos que a gente viu para apresentar qual que foi a estrutura constituinte do texto. Aqui nós temos um exemplo mais completo, ó, dessa ficha expressa, que vai funcionar muito bem para a nossa primeira atividade, né, da revista Super Interessante, que chama Revista de Divulgação Científica, que é o quadro 5.6, ó, ficha de estrutura, nível expresso para o trecho estudado. Nível expresso, texto, aí a gente tem a primeira parte, a delimitação dos parágrafos, como vocês podem ver aqui, e aqui a força locutória ou a demonstração da estrutura do texto. A primeira parte, o autor apresenta a definição geral do esclarecimento e apresenta os principais termos usados. Aí tem uma citação, você pode usar também quando não é possível resumir. Segunda parte, o autor detalha as causas, aí vai depois, ó, aí a preguiça, a covardia, que são aqueles trechos que foram conseguidos graças ao uso dos elementos quadráticos, né, ou centralizados. E a terceira parte, que é onde a gente tem o resumo do texto. Então, veja que aqui a gente tem o fichamento chamado expresso. Agora, indo para o fichamento detalhado mesmo, a gente vai para o segundo nível, lembrando que todos os níveis se caracterizam em acréscimo ao nível anterior. No segundo nível, a gente tem uma nova tarefa com relação às fichas. Que tarefa é essa? Primeiro, a gente nomeou as grandes partes, mas agora a gente vai começar a fazer pequenos resumos de cada parte correspondente. Então, no fichamento detalhado, a gente vai fazer uma distinção entre as forças elocutórias, que são essa demonstração da estrutura do texto, no interior de cada uma das partes expositivas. Então, por exemplo, tá vendo que aqui a gente teve lá nas anotações, ó, o autor define, explica os termos da definição, expõe tema. E aqui no quadro seguinte, a gente observa melhor essa organização, texto lido, primeira parte, destacam-se as divisões, e aí você tem no início do texto, o autor apresenta a sua posição. Em seguida, o autor define. E aí você tem as definições também, porque veja, falei para vocês que você pode usar uma ficha de conceito separada, mas ela pode ser separada para consulta, mas no fichamento de estrutura argumentativa você pode trazer os conceitos dentro do próprio texto, que também vai ajudar muito no processo de compreensão, inclusive de releitura futura para a apreensão dessas informações, né? E aí você tem aqui a organização dos conceitos, né, e a sequência da ficha. Aqui agora a ficha detalhada, ó. Ficha de estrutura expositiva, nível detalhado, a gente tem aqui as definições, né? Ó, define esclarecimento, explica os termos, expõe lema do esclarecimento, tá? Então, a gente tem uma ficha mais detalhada com relação ao anterior. Assim sendo, a gente tem a ideia do fichamento sintético, né? Que é ter o ponto principal agora, que pensando, né, em todos os níveis, e depois que eu fiz toda essa delimitação, construí as partes, fiz então depois pequenos resumos, né, de cada uma das partes ou definições conceituais, a gente vai para o final do nosso fichamento de escrita argumentativa, que é o terceiro nível, e esse sim vai estar presente só na nossa última atividade, que vai ser explicada para vocês. A gente tem uma live marcada, né, para o dia 17, que é hoje, e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a questão da nossa atividade. Nessa atividade, além dos níveis anteriores, é importante que nós destaquemos o problema central enfrentado pelo texto. Qual que é a tese, qual que é a proposição, a posição do texto e qual que é a argumentação oferecida. Veja que com esse modelo de fichamento, nós não apenas resumimos o que o texto diz, e também não apenas só usamos a estrutura de trazer todas as operações, né, para demonstrar o que o autor utilizou para dizer aquilo que ele disse.
Mas, sobretudo, a gente precisa terminar esse fichamento sendo capazes de dizer qual que é a tese, qual que é o problema central do texto, qual que é a posição proposta por ele e qual que é a argumentação oferecida para sustentar a tese utilizada, tá? Feito isso, a gente tem uma estrutura aqui para o trecho, ó. Aí você tem aqui uma maneira mais sintética, né? Ó, problema central, posição proposta. E aqui a gente vê o trecho final, onde a gente pode observar que a gente vai pegar a tese em si, e aqui, ó, qual que é a argumentação oferecida? Em termos gerais, que aí o final do terceiro nível, né? O texto propõe inicialmente uma definição de esclarecimento, e em seguida elucida os principais termos aí empregados, o que conduz a uma análise das causas de ausência do esclarecimento e da sua condição. Então, aqui a gente tem a referência, né? Vocês vão perceber que ele é uma obra assim, um pouco extensa, né? Eu retomei alguns pontos centrais, mas fica aí a sugestão de leitura não só para este curso, mas ao longo de toda a graduação, né? Fazer em processo de leitura, porque o Sacchini, ao longo dessa obra, foi muito importante perceber o tratamento e organização desses níveis de análise, tá? Para quem quiser saber mais também, no canal da USP, da Universidade de São Paulo, também é possível que vocês localizem o curso do Sacchini, tá? Ele tem um curso também que foi feito na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Claro que o curso lá foi pensado, né, para os alunos da área de Letras e de Filosofia, mas tem muitos conhecimentos que sim podem ser utilizados em quaisquer áreas do conhecimento. E, sobretudo, o ponto principal é pensar na grande dificuldade nossa, que não é só ler, né? Vocês perceberam que nós falamos muito do processo de leitura, mas, sobretudo, a ficha de escrita argumentativa, ela nos ajuda a saber ler e saber fazer tomada de posição, e que vai ajudar plenamente ao longo da produção de vocês, quer sejam de artigos científicos, né? Ensaios, resenhas, projetos de pesquisa. Feito isso, a gente finaliza a exposição dessa tarefa, né, falando sobre, então, os níveis de análise e uma demonstração efetiva da sua empregabilidade acerca dos 3 níveis do fichamento de escrita argumentativa. Obrigada.